Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Luana. Se você, por acaso, perdeu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito. Mas você me deu a entender de que você estava sendo, não é pressionada, mas orientada a falar. Eu queria saber se você podia nos contar sobre isso, porque eu acho isso muito significativo. Certo. Depois da EQM, eu continuo ainda, até hoje, né, consumindo os meus conteúdos sobre espiritualidade, sobre esse assunto, e há muito tempo eu vejo o canal. São relatos muito fortes, né, que eu comecei a comparar com o que tinha acontecido comigo. E sempre pensava, bom, talvez eu pudesse contar, né, o que me aconteceu. Mas nunca, de fato, entrava em contato, ou de fato ia realmente atrás para falar com você. E já nesse momento, eu tinha uma cobrança, que é de fato, sim, uma cobrança dessa consciência feminina que me acompanha, que me orienta, que me ajuda, uma cobrança dela mesma falando comigo, que eu tenho que falar o que aconteceu comigo, né? Porque mais pessoas vão ter acesso a isso, né? A propagação da informação é importante, desse tipo de informação é muito importante. E aí eu falo com você pra gente, né, bater um papo, conversar, ver se encaixava a minha experiência dentro do projeto. E depois volto atrás, porque eu tive uma situação com alguns familiares que eu comentei que ia falar com você, que ia dar o meu relato no canal, e eu fui motivo de chacota dentro dessa conversa com os familiares, que foi onde me falaram, mas você estava sob efeito de anestesia, é óbvio que você ia ter algo assim, não foi nada demais. Então eu fiquei com receio, né, de falar para tanta gente assim abertamente, e é claro, ter essa possibilidade, a gente sempre tem essas possibilidades de sim e de não. E eu volto atrás. Quando eu volto atrás, no momento que eu volto atrás, eu já sinto esse peso em mim. Você não deveria ter voltado atrás. Você deveria continuar. E aí eu deixo para lá, ignoro essa consciência feminina que fala comigo, eu ignoro ela e sigo a minha vida. Então passa-se 2 meses aí da nossa primeira conversa até agora, e nesses 2 meses, todos os dias, eu tenho uma cobrança sobre isso. Então, ela me fala, é hoje? Então, quando ela fala é hoje, eu já sei sobre o que é. Então, ela não fala, você tem que falar, você tem que seguir adiante. Não, ela só fala, é hoje? E todos os dias você tá no meu campo mental, né? Eu falo isso porque quando ela fala é hoje, eu já penso, ela tá falando do Carlos. Vou ter que falar com o Carlos. E aí eu volto a falar com você. Então, é uma cobrança, sim. Eu acredito que o mundo espiritual, ele tá aqui pra gente. A informação tá aqui para ser acessada, é só a gente acessar. Só que tem pessoas, né, que não têm esse entendimento. Então, propagando a informação, eu acredito que a gente consiga, né, ir mais longe, consiga alcançar mais pessoas, e que essas pessoas, assim como eu, né, se identifiquem com a história e venham agregar dentro dessa egrégora, dentro do projeto. Não sei se eu me enganei, mas me dá a impressão de você ter comentado alguma coisa sobre que, inclusive, o acesso aos vídeos tinha sido dificultado.
Depois que eu pausei nosso bate-papo, quando eu pausei o nosso bate-papo, eu começo a ser cobrada, né, com esse hoje, e eu tô rolando o YouTube, eu sempre vejo os vídeos novos do canal e eu não consigo abrir. Então, teve situações que a minha internet em casa é muito boa, e eu fui abrir e a internet para de funcionar. E vem meu filho, né? Meu filho joga videogame, sempre que a internet para, ele vem perguntar: Ô mãe, o que aconteceu com a internet? Isso aí, parou. Aí a gente vem, religa o modem da internet, a internet não funciona. Esse dia ela demorou um pouco para voltar. Então acontecem situações que eu não consigo. Ou situações onde eu abro o vídeo e aí meu filho pequeno começa a gritar assim descontroladamente, eu tenho que parar para poder atender ele e eu não consigo ver. Então, desde que eu pausei o nosso bate-papo, eu não consigo parar para ver os vídeos novos do canal, eu não consigo acessar. E o que me é passado é que foi uma vez só que me foi falado isso. Enquanto você não compartilhar a sua história com as outras pessoas, você não vai ter acesso à história das outras pessoas também. É como se, enquanto eu não falo o meu, eu não posso saber do seu. Obrigado por nos contar isso. Você disse que essa voz feminina não autorizou a dizer o nome dela. Eu queria colocar uma coisa para você. Algumas pessoas dizem que essa questão de ter nome é uma questão muito humana, que fora daqui esse nome não existe, a gente sabe, mas que existe vibração ou algo do gênero. Ela falou que você não devia dizer o nome dela ou existe algum tipo de identificação além do nome que, óbvio que respeitamos, não devemos saber? Essa consciência, eu conheci ela quando eu iniciei na Umbanda, né? Ela veio para trabalhar comigo em uma das linhas da Umbanda e ela seguiu comigo desde então. Dentro da Umbanda, ela deu vários nomes. Então, ela já começou assim. Ah, você é fulana de tal? Né? Perguntavam para ela. E daí ela falava, sim. Daí o outro perguntava, você é aquela outra fulana? Então, falava um outro nome. E aí ela falava, sim. E aí eu comecei a questionar ela. Por que você fala que você tem vários nomes? E aí ela me fala, porque eu não tenho nenhum nome. Eu posso ser quem você quiser que eu seja. Se você quiser que eu seja Luana, eu vou ser Luana. Se você quiser que eu seja Amanda, eu vou ser Amanda. Né? O que você quiser me chamar, tá tudo bem. Então, desde o começo, ela realmente ela não traz isso de nome, sabe? Eu sou isso, eu sou fulano e pronto. A questão de falar do nome dela aqui, que ela, né, antes de eu iniciar, ela já me deu um alerta na cabeça para eu não falar, é porque muitas pessoas já conversaram com ela. Então, né, muitas pessoas que eu conheço, familiares, minha própria família, sabem quem é. Então, ela acha importante manter isso guardado para as pessoas mais próximas, que eu me sinta mais à vontade em falar, né, quem é. Mas ela não seria alguém com quem você já tivesse uma relação antes da Umbanda? Não, sim, ela é sim. Depois de um bom tempo que eu já tinha saído da casa, eu tive um sonho com ela, onde ela me mostrou um lugar, seria uma outra vivência que eu tive. Era um bar. Ela me mostrou o nome desse bar. Esse bar hoje ele foi restaurado, inclusive. Ele fica na Lapa, no Rio de Janeiro. Foi uma vivência que nós tivemos juntas, como duas amigas. Ela me passa ali no sonho o nome completo dela, ainda quando encarnada aqui, ainda experienciando aqui, né? Então, sim, a gente tem essa ligação de outras vivências. E ela ainda me acompanha. Dentro dessa busca que você tinha,
Você tinha um medo da morte forte? Teve momentos que você achava que não havia nada além quando você morresse? Não, não. Que não tinha nada além, isso eu nunca acreditei. Eu sempre acreditei que tinha algo além, né, daqui. Porque nunca, nunca entrou na minha cabeça que a gente só vem, ok, nasci, cresci, vivi, morri. Né? Isso nunca fez sentido para mim. Então, o que eu tinha medo, sim, eu tinha medo, porque eu já tinha tido tantas experiências desagradáveis, em lugares desagradáveis, que eu senti medo, de fato, que eu acordei com medo, né? Eu já tive experiências de seres estarem dentro do meu quarto e eu acordar fisicamente, acordar e ver esses seres ali que, né, numa energia não muito bacana, então eu tinha muito medo do que poderia ter atrás do véu, né, e de como seria esse momento da morte para mim, né? Será que vai doer? Será que eu vou, né? A gente sempre tem isso, o que foi muito diferente na minha experiência, porque não tem nada disso. Você falou de 2 despertares, como se fosse um primeiro em que você comentou que havia uma Luana antes e outra depois. E teve o segundo que você relacionou à canalização de seres. Não sei se há um motivo para isso, mas eu pergunto, você poderia explicar um pouco melhor esse primeiro despertar? Por que uma Luana antes e outra depois? Houve algum fato que você possa compartilhar conosco? Eu digo que existe a Luana antes da pandemia e pós-pandemia, né? Porque foi na pandemia que eu tive esse primeiro despertar de consciência que, de fato, o que eu estava buscando começou a ser respondido. Então, antes disso, eu busquei respostas externas. Então, eu busquei na religião, eu busquei em pessoas, dirigentes de casas, de igrejas, o que estava dentro de mim, né? A gente tem muito disso de buscar fora o que está dentro. Então, antes disso, antes do meu primeiro despertar, era uma Luana muito presa a dogmas, a religião, muito dentro daquela caixinha. Depois do meu primeiro despertar, depois, né, que veio a pandemia, que foi um processo de autoconhecimento muito forte para mim, veio uma outra Luana, realmente, com mais entendimento, com mais embasamento, com, com mais noção, né, sobre as coisas e desapegada da religião e do que traz tudo isso, né, toda essa bagagem relacionada à religião e essas amarras, né, que a gente tem, isso é naturalmente. Sobre essa canalização de seres que você diz estar ligada ao seu segundo despertar, ela passou a ocorrer só após a pandemia? O segundo despertar que eu tive foi quando eu comecei a ter essa noção de que não são só seres espirituais humanos que, né, estão com a gente, né? Que o mundo espiritual ele é muito maior, ele abrange muito mais. Então, tem uma parte da Bíblia que eu gosto muito que ela fala que Jesus fala que a casa de meu pai tem várias casas, né? Meu pai tem vários lares. Então, a partir disso, a partir desse segundo despertar, eu começo a entender que não somos só nós, né? Mesmo no plano espiritual, não somos só nós. Então, eu começo a ter contato nessas experiências extracorpóreas e mesmo físicas, com os avistamentos que eu falei, com seres que não têm a mesma forma que a nossa, né? Então, como é que isso começou? começou com eu comecei a consumir no YouTube um projeto onde eles faziam canalizações com seres extrafísicos, extraplanetários, e começou a fazer muito sentido para mim tudo que eles falavam. E como sempre, as coisas elas se firmam
em cima da informação que eu já tenho. Então eu tenho uma informação antes e aí as coisas elas se confirmam para mim. Então quando eu começo a consumir esse conteúdo desse projeto e outros conteúdos, eu começo a ter essas vivências com esses seres diferentes, né? Ali eu entendo que o que eu trouxe do primeiro despertar poderia ser expandido para esse segundo, que são com esses seres diferentes da gente. E não é que você tenha buscado isso, simplesmente você ter consumido esse conteúdo, de repente colocou você numa vibração que fez com que isso passasse a ocorrer de forma natural? Isso. É como se... Eu não sei se você já ouviu isso, mas é como se a gente estivesse ouvindo rádio. E a gente está num canal. E aí você troca o canal e você troca de rádio. Então, eu penso que eu virei esse canal naquele momento ali onde eu estava consumindo essas coisas, estava entendendo, estava lendo, estava estudando. Ali eu começo a entrar nessa frequência e eu consigo acessar essas consciências e essas consciências me acessam também. E você fica feliz com isso ter acontecido no momento? Fico. E você desenvolve uma relação com esses seres? Não, eu desenvolvi uma relação com o ser alto, porque fui várias vezes para esses lugares com ele, acompanhada dele, né? Ele vinha me buscar no meu quarto. Mas depois de um tempo, quando eu tive a experiência do implante, eu fiquei muito assustada. E aí, como aqui, né, a gente tem pessoas que são um pouco melhores, pessoas, né, pessoas boas e pessoas ruins, talvez, eu posso dizer assim, eles também têm, né? Então, eu tive acesso tanto a seres com uma frequência mais alta e tive acesso a seres com uma frequência um pouco mais baixa. E aí isso não me deixou muito feliz, não. Por isso que eu fechei o canal. Isso de você ser levada por um ser a um hangar no espaço tem a ver com seres de frequência mais alta, mais baixa? Quando eu ia para esse lugar, para esse hangar e para esse anfiteatro, parecia uma energia de fraternidade ali, as pessoas e os seres diferentes, né? Porque não era só um tipo de ser, eram vários. Então, eu via seres. Eu me lembro muito, eu me apego muito em detalhes, né? Por não voltar com a lembrança, eu já sabendo que eu não vou me lembrar, então eu começo a fixar em detalhes. Então, eu me lembro de ver pés de seres como se fosse pé de galinha ou pé de ave. Então, eu entendo que são seres diferentes, muitos deles, como nós humanos também, seres humanoides também, mas com uma frequência mais elevada, talvez, porque eu não me lembro de ter um sentimento entre eles ali ruim ou um sentimento de energia baixa, sempre um sentimento de fraternidade, de grupo, de equipe, talvez. E de fraternidade independentemente da forma. Independente, todo mundo junto, todo mundo conversando, e quando acontecia a reunião ali no anfiteatro, todos saíam da parte do hangar e iam para esse anfiteatro. Todos se sentavam juntos e todos ouviam o ser que estava lá no meio falando. E esse ser estava dando uma espécie de aula? Não, era uma reunião. Eu não tinha relevância nenhuma, porque eu não falava, eu só ouvia ali. Mas alguns deles ali conversavam entre si e ele estava ali no meio, talvez não delegando, mas entendendo qual seria a vontade de Urântia naquele momento, né? Como eu disse, nunca foi falado Terra, sempre foi falado Urântia. Sabendo se eu tinha o entendimento de que ali eles tratam a Terra como um ser que está vivo, como um ser que está experienciando, assim como a gente está, nós fazemos parte da experiência dela, e que um ser que tem vontade própria também. Então, ali era delegado o que ia acontecer, o que ela ia decidir, e a gente estava ali participando. É interessante que isso é muito parecido com o que já foi dito em
outras entrevistas, trocando o nome de Urântia por Gaia. Imagino que você tenha visto. Isso te faz pensar por que uma hora Gaia, outra hora Urântia? Algo sai dessa comparação ou são simplesmente nomes? Eu acho que são nomes. Talvez o nome que eu preciso ouvir, né? Porque depois que eu tive essa lembrança desse nome, eu fui atrás, eu fui pesquisar, eu fui entender. Então talvez a gente escute o que a gente de fato precisa ouvir. Talvez o que eu escutei, a amiga do lado foi diferente, ouviu Gaia, o outro ouviu Terra. Você estava num hangar. Hangar me faz pensar em aviões. No caso, me faria pensar também em naves. Você viu naves também fora o anfiteatro? Sim, tem um lugar que quando eu volto dessas experiências com esses flashes, então eu me lembro da nave que me leva, que é gigantesca, assim, nem sei falar o tamanho, porque se o ser é gigante, para ele caber dentro da nave, a nave tem que ser gigante também. E essa nave, ela não paira lá no espaço e eu desço, ela entra no hangar, para e a gente desce. Então, sim, eu acredito que talvez seja uma base para eles, né, irem para essa reunião e esse hangar sirva para isso, o hangar sirva para parar e descer. Tem essa antessala que antecede esse anfiteatro de reuniões. Então, sim, tem nave, sim. Eu me lembro só de ver nave prato. Eu não. Você se lembra de algum detalhe do interior das naves? Eu me lembro mais da experiência que a nave, né, desceu em mim. De ser muito branco lá dentro, e os componentes ao redor, que talvez seja, né, os controles ali do veículo, é tudo muito como se fosse um aço inox. Então não tem nada que me remetesse a plástico, né? Coisas que a gente conhece, né? Sintético, couro, uma cadeira de couro, não tem nada disso. Botões, manches. Não, botão ou né, aqueles negócios assim de. Um joystick. Não, é só uma plataforma ali de aço inox, que me lembra aço inox, né, que eu não sei o que é, e parece que é ali que eles faziam os controles para poder se locomover. E só isso que eu lembro. Mas os controles seriam mentais, então? Se não tem um controle ali, talvez sim. Você viu várias pessoas dentro dessa nave? Não, só me lembro de estar eu ali só. E você falou sobre esse ser alto relacionado ao hangar, nesta nave que desceu sobre você. Como é que era esse ser? Eu não me lembro, daí já não era o que vinha me buscar. Quando eu tive essa experiência do implante e essa nave desceu em mim, depois eu tive os flashes de lembranças de dentro da nave, eu me lembro dessa parte como se fosse um aço inox, né, onde talvez eles fizessem o controle da nave, um espaço com uma luz muito branca, aquele branco que ofusca a visão, e me lembro de sentir, mas eu não conseguia ver, talvez por conta desse branco no ambiente, mas tinham seres ao meu redor, não acredito que fossem seres como aquele, grande, alto, gigante, mas eu não conseguia ver quem eram eles. Até hoje eu não sei. E você sentia algo como aquela fraternidade? Não, eu senti muito medo, eu senti muita dor, eu não queria estar lá. É como se fosse algo que fizessem contra a minha vontade. Quando você falou em Urântia, você falou desejo de Urântia. Algumas entrevistas falam até que Gaia bateu martelo. E se fala muito em transição planetária. Você relaciona essas coisas como Urântia tendo decidido alguma coisa e era por isso que vocês estavam lá e isso tem a ver com transição planetária? Você pode me falar sobre esses assuntos? Olha, Carlos, quando eu estive nessa reunião, eu não me lembro de algo ser definido. É isso e Urântia decidiu. Não me lembro. Eu me lembro de serem tratados assuntos sobre ela. Agora,
ultimamente, recentemente, eu tenho tido muitas projeções onde eu acordo aqui no meu quarto mesmo, na minha casa, eu me levanto, eu sei que eu tô dormindo, eu olho para mim, eu me vejo, eu saio do meu quarto. Em uma dessas ocasiões, eu me lembro de ir na minha janela da cozinha e ver um sol gigante, muito laranja, muito amarelo, alaranjado, vindo na minha direção. E aí eu me lembro de pensar, é agora. Então, eu tenho sonhado muito com cataclismas naturais. Eu sonho com um terremoto que tá abrindo o chão e tá todo mundo caindo. Eu sonho com a terra já devastada, né? E eu ainda tô aqui. Eu vivencio aquilo. Então, em relação a essa transição planetária, né, o que se diz muito é que ela é muito sutil, é que a gente nem vai sentir, mas na minha visão e baseada nas experiências que eu tenho, né, agora com essas projeções, com esses sonhos lúcidos, onde eu vejo muitos cataclismas naturais acontecendo, eu acredito que a transição talvez vá ser sobre isso, né? Talvez vá ser algo que a Terra vá decidir ou que já tenha decidido, que está sendo avisado para as pessoas que têm esse campo um pouco mais aberto, um pouco mais aguçado. Então ela já consegue avisar para a gente, porque é claro que a gente tem uma conexão muito forte com o planeta, né? Nós vivemos nele, nós fazemos parte dele. Então eu acredito que ela tem avisado para a gente o que vai acontecer, né? O que ela decidiu. Esse sol laranja é só uma espécie de alegoria? O sol laranja, ele ano passado a gente teve uma época de muita queimada, né, aqui no estado. Então, eu não sei aí para você, mas a gente teve um sol muito laranja no céu. E ele é bem parecido quando eu vejo. É um sol com poeira ao redor e muito amarelo, muito vermelho. E ele sempre vem na minha direção como se fosse uma bomba que está se aproximando. Parece isso. Mas você sente que são acontecimentos naturais, como terremotos? Acontecimentos naturais. Eu vejo situações onde tem muita água. Eu não sei se eu posso dizer que é um tsunami, mas eu vejo situações assim. Mas a que mais me marcou foi a do sol, porque ele vinha na minha direção e eu estava dentro da minha casa. Então, quando eu olho ali na minha janela, eu sempre vejo o sol, porque é onde ele está hoje. E eu sempre penso nessa experiência que eu tive. Essa voz feminina com a qual você tem contato fala algo sobre isso? Não. Então você tem esses desdobramentos que você comentou agora, mas não vem nenhuma informação suplementar te explicando alguma coisa. Simplesmente você vivencia isso e você conclui a partir do que você quer. Eu vivencio a experiência, né? Eu passo pela situação. Normalmente é noite, quando eu durmo. Pela manhã, quando eu acordo. Ou de madrugada mesmo, quando eu volto. Quando eu sou puxada pro meu corpo, quando eu sinto medo, eu volto e acordo de madrugada, eu geralmente sento, né? Medito sobre tudo que eu vi. Eu tenho um caderno onde eu anoto para eu não esquecer. E aí sim, dentro do que eu passo, com a meditação que eu faço, com as minhas anotações, eu começo a consultar essa minha guia espiritual sobre tudo, né? O que é isso, né? O que está acontecendo? Esses últimos acontecimentos que eu tenho tido sobre os desastres naturais que eu tenho vivenciado são muito recentes. Então eu não parei para falar com ela ou para entender, até porque eu já tenho, acredito, essa resposta, né? É o que eu digo. Às vezes eu não procuro fora o que eu tenho dentro, porque são certezas muito certas que eu tenho dentro de mim sobre algumas coisas, por exemplo, sobre esses desastres que eu tenho acompanhado. É uma coisa iminente. Você sabe disso. Dentro de mim eu sei que vai acontecer, que a Terra está avisando para as pessoas que são
abertas a esses avisos dela, né, que conseguem receber esses avisos, e porque tem gente que talvez até receba, mas acorde e fala, ó, tive um sonho louco, foi só um sonho. Para outras pessoas como eu, não é só um sonho, é um aviso. Então, são certezas que eu tenho dentro de mim que eu não preciso, talvez, procurar fora para saber algo. Você falou ora em sonho lúcido, ora em desdobramento. Você consegue distinguir quando é um, quando é outro? Consigo. Quando eu tenho um sonho lúcido, é como se fosse um sonho mesmo. Eu tô lá no sonho e aí eu viro essa chave de que, pô, eu tô sonhando. E aí eu começo a viver o sonho com essa consciência de que eu estou sonhando. E com o livre-arbítrio dentro do sonho? Isso, e com o livre-arbítrio, a livre escolha de ir e vir. Então eu consigo. Opa, eu vou ali. Opa, eu não quero mais, vou acordar. Então, eu chamo isso de sonhos lúcidos. Agora, os desdobramentos ou projeção astral, eu sei que é porque eu acordo, eu me levanto e eu olho para mim. Eu vejo que eu tô na cama e eu saio fazer o que eu preciso fazer. Então, esses para mim são as projeções. E os sonhos lúcidos é quando eu já tô lá inserida na situação e aí vira a minha chave. E comparando agora a sua experiência de quase morte com o desdobramento. Tem uma certa semelhança. Por quê? Quando eu tô em desdobramento ou em projeção e eu tenho medo, ou eu tenho qualquer sentimento que me gere aquele, sabe, eu não sei explicar, mas me gera um sentimento mais forte, eu me sinto sendo puxada, né? Como se os espíritas conhecem como o cordão de prata, né? Que a gente tem um cordão que liga o nosso corpo ao perispírito e ao espírito. Então, eu me sinto puxada. Na minha experiência, na EQM, eu me senti sendo puxada também. Então, isso eu consigo relacionar, mas a vivência é totalmente diferente. Tudo é diferente, né? O sentimento que a gente experimenta, aquele negócio de estar sendo gestado, aquele negócio de sentir um amor incondicional que eu nunca senti na minha vida, é bem diferente uma experiência da outra. É como se o começo da estrada é o mesmo, mas se vai muito mais longe na EQM? Seria isso? Na EQM tudo é ampliado, tudo é mais sentido, é mais vivo, né? O desdobramento, eu sei que o meu corpo tá ali, que eu vou ali fazer alguma coisa, depois eu volto, vou acordar e minha vida vai seguir. Agora, na EQM é uma coisa assim que, né, eu sei que se eu passar de certo ponto eu não volto. E a sensação, né? No desdobramento, eu não tenho essa sensação do meu corpo ser diferente, de eu não ter corpo. Agora, na EQM, eu já experimentei essa sensação de não ter um corpo humano, de me assemelhar a uma fagulha, talvez, uma bolinha de ervilha, ser uma coisa muito pequena. E isso de você se sentir como uma fagulha, uma centelha, um grão, como você falou, e que estivesse sendo gestada naquele momento, você comparou até com o sentimento de uma maternal, mãe com filho, só que aí naquele momento você estava sendo a filha, ou seja, você estava sentindo como grão o amor do universo por você, é algo assim? É como se eu fizesse parte do todo e tudo fizesse parte de mim. Não existe mais indivíduo. Essa é a sensação. Não existe mais Luana, indivíduo, esposa, mãe. Existe o todo e eu sou parte do todo. E o todo vem acompanhado desse sentimento de amor, de... É uma coisa muito grande. É algo muito divino. Sem nunca perder a individualidade? Ali eu já não era mais só eu fazendo parte do todo. Eu era o todo.
Ou seja, o eu estava sempre ali também, seja o todo, seja a parte do todo. Sim, mas não fragmentado como agora. Não tão separado quanto agora? Não separado, não fragmentado, não uma parte que saiu do todo, né, e se distanciou. Não, essa parte se integrou ao que ela veio de fato. Algumas pessoas fazem a comparação de uma gota, é como se você fosse uma gota dentro do oceano. Isso, exatamente. A sua experiência com seu filho, no sonho, com a nave, de vocês estarem nus, dá toda a impressão para mim que esse detalhe de vocês estarem nus é como se fosse um jeito de fazer com que você tivesse certeza de que vocês estavam juntos naquele sonho. Você acha isso também? Foi uma confirmação para mim, né? Então, talvez se não fosse esse detalhe de estar sem roupa, talvez ele trouxesse outro detalhe para mim. Talvez, mãe, isso aí que a gente estava correndo. Então, estar sem roupa, não entendi o porquê dali, né? Foi só um detalhe, eu acho que ele se apegaria a outro detalhe, talvez. Mas foi uma confirmação muito, muito certeira para mim. De qualquer forma, parece que há um desejo de que você saiba que isso ocorreu, para você ter consciência disso. Porque a situação que eu tive ali do implante, talvez ali naquele momento, né, que eu tava, naquele momento da minha vida, eu pensasse que foi muita piração da minha cabeça. Tô vendo conteúdo demais, eu acho. Então talvez eu precisasse dessa confirmação de alguma forma, para que eu tivesse certeza de que não é coisa da minha cabeça. Porque se eu experienciei, meu filho também, a gente não teve essa troca antes, então sim, eu acho que foi um viés de confirmação, com certeza. É muito interessante que você tem a sua vida, ora você é confortada ou guiada por uma voz feminina, que você já teve uma vivência anterior com ela, ora é com sua avó, e ora é com um ser que te leva àquele hangar. Você sentiu, num certo momento da sua vida, ok, não é só isso aqui, tem outros seres e tudo mais. Como é que você define a existência de extraterrestres quando você também pode escolher olhar para tudo isso como sendo simplesmente seres que estão aqui ou ali? Como é que você enxerga isso hoje? Eu acho que nós e eles somos todos centelhas de uma parte ali de um todo, e a gente se fragmenta em algum momento para experienciar, né? Então, eu, Luana, estou experienciando aqui, você, Carlos, está experienciando aí, o ser grande, gigante, que vinha me acompanhar, está experienciando as coisas dele lá, outros em outro ponto, a Terra mesmo experienciando também. Então, eu acredito que somos todos parte de um todo, né? Que a gente vai passear por aí para experienciar as coisas. É assim que eu vejo. E você sente uma estrutura organizada e hierarquizada, envolvendo todas essas existências, incluindo aquele ser que te levou para o hangar e aquela nave que se achatou sobre você? Estão todos sob uma mesma hierarquia? Eu acredito que sim. Mas isso é uma crença ou você sentiu nessas suas experiências isso? É uma visão que eu tenho, porque no hangar, por exemplo, aquele ser que estava dirigindo a reunião, que estava lá no meio, me passava a sensação de ser talvez mais ascensionado, de talvez me passava a sensação de, sei lá, um juiz, né, de estar acima na hierarquia, por isso que ele estava ali falando. Então, eu acredito que sim, né? Baseado nas experiências que eu tenho,
nos seres que eu conheço, que eu troco informação, sempre tem seres que me passam mais imponência, que me passam estarem na hierarquia um pouco mais alto do que outros um pouco mais baixo. E seria correto pensar que seria uma hierarquia guiada pelo cuidado, pelo amor? Ou é simplesmente uma hierarquia que você não consegue entender o que é que molda essa hierarquia? Quem está mais acima tem o que em relação a quem é cuidado por esse que está mais acima? Ele tem simplesmente mais conhecimento? Ele tem mais fraternidade? O que ele tem a mais? Não sei, Carlos. Não sei te responder. Essa eu não sei. Eu queria então que você deixasse uma mensagem final para todos nós. Qual seria ela? Mensagem final, bom. A gente vive muito a vida naquele piloto automático, né? A gente nasce, cresce, se forma, se casa, tem filhos. Então é sempre aquele mesmo script, né? E eu consegui me realmente entender as coisas quando eu me desvencilhei disso, desse piloto automático que a gente vive, de achar que dessa fisicalidade, 100% fisicalidade, né? Então, eu acho que quando a gente aprender a se distanciar um pouco do que é imposto pra gente na sociedade, no dia a dia, se internalizar, né, e passar a se perguntar o que é, né? Afinal, o que somos nós? Então, quando você passa a pensar sobre essas coisas, as respostas, elas vêm muito, as informações estão aí, né? A gente consegue acessá-las. Mas para isso a gente precisa passar por esse processo de internalização, né? De se autoconhecer, de autoconhecimento. Então, hoje a gente tem muita, como que eu posso dizer, muitas coisas externas que tiram a nossa atenção do que de fato é, né? Porque eu não estou aqui só para crescer, viver, trabalhar, passar a minha vida e morrer, né? Então, eu acho que tem muito mais. E aí você consegue acessar isso sim, mas quando você para, né, para um tempo e se internaliza. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu passei e passo até hoje. Eu acho que a vida inteira vai ser assim. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?